Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo o sétimo reino na Terra. Na Terra não, na Terra também, mas é o sétimo reino da Terra. Porque na verdade ele já foi ovacionado, ele já foi inaugurado, mas ele ainda não foi proclamado. O sétimo rei de toda a história terrestre é Jesus Cristo, segundo as profecias de Daniel. Então, o sétimo reino da terra é o reino de Israel. Sim, Israel abandonou a Deus, mas Deus não abandonou Israel. Então, quando Jesus viveu em Jerusalém, ele falou assim: ah, Jerusalém, Jerusalém, que mata, persegue os seus profetas. Como eu queria juntá-los, como a galinha faz com os pintinhos sob suas asas. Mas vocês não me quiseram. E por isso, Jerusalém foi destruída no ano 70. Mas a esperança colocada... Bom dia, jovem. A esperança colocada pelo sétimo rei foi assim: Jerusalém será destruída, mas está inaugurado o reino, o sétimo reino do Messias. Eu sou o Messias, disse Jesus. Então é isso. E o rei, o sétimo reino foi inaugurado exatamente, precisamente, quando da descida do Espírito Santo sobre os discípulos. Sim, meus amigos. 10 dias depois da subida de Jesus para o céu, aquele céu branco. Minha esposa adorava o céu azul. A cor preferida dela é azul. Mas hoje o céu está branco. Eu até menti hoje. Perdão, Senhor. Eu estava saindo de casa, tinha uns meninos, uma senhora ali. Eu falei: olha lá o céu amarelinho. Está prometendo dia quente e saudável. Não. Era mais uma esperança minha do que um fato. O fato é que, a exemplo dos dias anteriores, viveremos um típico dia de inverno. Sim, o sol, pode reparar, o céu está meio vítreo. Então é como se fosse um gelo. Então a tendência é que a temperatura não vai aumentar muito. Bom dia, moço. A tendência é que a temperatura não vai aumentar muito. Então, quando eu disse que o céu seria quente, era mais uma esperança, porque eu não gosto do frio. A minha cor preferida não é o branco, a minha cor preferida é o amarelo do sol. Ah, agora ficou um pouquinho amarelinho, vai. Depende de como eu me mexo aqui. Aí, tá vendo? Ó? Eu sou mais essa tonalidade. Não gosto. Ué, ficou. Eu gosto mais desse amarelinho, porque o sol tá prometendo nascer ali. Mas hoje vai ficar um sandal. É. Existem os adoradores do sol. Eles jogam beijos ao sol. Jó fala que nunca jogou beijo ao sol. Eu gosto muito do sol, mas também nunca joguei beijo para ele, em secreto. Mas hoje está um sandal. Traduzindo para o português, hoje está um sol fraco. E a tendência é que o sol fraco perdure até o entardecer. Aliás, a propósito de sol fraco, essa empresa ficou bilionária fazendo apologia ao sol fraco. Enquanto uns adoravam o sol, essa empresa declarou guerra aberta contra o nosso poderoso sol, uma das maiores criaturas de Deus. Criaturas não, que ele não é uma criatura, não é um ser vivo.
uma das maiores criações de Deus. Agora ficou correto. Estamos vendo o Evangelho segundo o escritor Lucas, o mesmo que escreveu Atos dos Apóstolos. Nós começamos essa série falando sobre os primeiros apóstolos. E o primeiro que nós vimos foi Estevão. E Estevão foi martirizado. E o livro de Atos vai falar sobre todos eles, especialmente sobre Paulo. Paulo, que na época que Estevão foi crucificado, estava ali como um menino, segurando as capas daqueles que o apedrejaram. E o texto diz que Paulo consentia com aquela injustiça. Mas depois, quando caiu do cavalo, ele percebeu que estava lutando contra Deus. E como Gamaliel falou no Sinédrio, certamente ele deve ter ouvido. E ele pensou que ele estava matando os cristãos. Aí ele pensou, será o caso de eu estar lutando contra Deus? E Jesus falou para ele assim, eu sou Cristo, esse contra você, contra quem você está lutando. Na hora ele se converteu. Ele falou, Senhor, o que eu faço agora? Bom dia, cavaleiro. Quer falar bom dia para meus amigos no YouTube? Amanhã, então. Está ainda acordando agora, tá vendo? Então, ele se viu lutando contra Deus e parou. E depois nós vamos continuar a história dele. Na verdade, nós só começamos. Bom dia, jovem, tudo bem? Quer aparecer no YouTube ao vivo? Amanhã, então. Ele se viu lutando contra Deus, reconheceu que estava errado, e como Gamaliel, seu mestre, disse, eu não quero mais lutar contra Deus, mas eu não quero parar de lutar. Então Jesus disse, então lute a meu favor. Você vai ser um vaso especial. Você vai ser um ser iluminado. Aconteceu num sábado que, entrando ele, Jesus, em casa de um dos principais dos fariseus para comemoração, eles o estavam observando. Jesus entrou na casa de um dos fariseus ali, que era amigo dele, e ficaram, aqui diz, para comemorar. Comemorar não, eu que falei a palavra comemorar. Entrei com os fariseus para comer pão. E eles estavam observando. Eu li a palavra comer pão como comemorar, porque eu liguei o comer pão à festa. Existe uma apologia contra o pão, mas eu acho que isso não é de Deus, não. Mas como diz Gamaliel, se não for de Deus, vai parar a modinha. Se for de Deus, não tem quem pare. Porque o pão, gente, é alimento sagrado. O pão trouxe a riqueza para o grande Egito. O pão sustentou milhares e milhões de pessoas ao longo das eras. Sim. Então eu não posso entender, não posso acreditar que esse pão tão abençoado por 20 séculos, agora no século 21 é inimigo. Estão fazendo campanha para não se coma pão. Não sei. A não ser algumas exceções. Mas, no geral, o pão é alimento do céu. Alimento dado por Jesus, por Deus, para o sustento da humanidade. Eu estou falando agora o pão, pão mesmo. Porque quando a Bíblia fala pão, nem sempre ela está falando de pão. Aqui era para comer pão. Porque de manhã eles comiam pão e bebiam suco de uva, chá, não sei. Mas quando a Bíblia fala pão, ela está se referindo a alimento.
E o principal alimento do Egito antigo, dos povos antigos, era o pão. Pão de trigo, pão de cevada. Mas a campanha hoje é contra o pão de trigo. É isso que eu estou defendendo aqui. Então ele entrou para comer pão e ficava todo observando. E eis que ali estava diante dele um certo homem hidrópito. Eu não fiz a lição de casa hoje, não sei o que é hidrópito. Mas hidro quer dizer água. Hidrópito. Não sei. Vamos ver se a gente consegue descobrir aqui. Porque eu não lembro dessa palavra. Eu sempre ouço a Bíblia na linguagem hoje de manhã. Hoje eu não ouvi. E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: é lícito pela lei curar no sábado? E eles, porém, calaram-se. O homem estava com a mão mirrada, coitado. De repente ele estava com a mão hidrópita porque tinha queimado a mão e ela estava com bolhas de água. Porque hidro quer dizer água. Não sei, mas vamos ver o milagre de Jesus. Eles se calaram. E, tomando-o, o curou e despediu. Mandou embora para casa. E disse-lhes: qual será de vós o que caindo num poço em dia de sábado, o jumento ou o boi não tirará logo? E nada lhe podiam replicar sobre isto. E disse aos convidados uma parábola. O fariseu estava com altos convidados. E Jesus disse: reparando como eles escolhiam os primeiros assentos. Será que é aqui mesmo, Senhor? É. A impressão que é no outro dia, mas de repente o fariseu tinha uma sala de banquete ali, de palestra, e eles estavam escolhendo os primeiros lugares. Reparando que eles estavam escolhendo os primeiros assentos, diz-lhes: quando por alguém fores convidado às bodas, a uma festa, a um casamento, por exemplo, não te assentes no primeiro lugar. Não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu, alguém mais importante que você, e vindo o que te convidou a ti, e a ele te diga: dá o lugar a este. E então com vergonha você vai lá ficar no derradeiro lugar. Não seja apressadinho, enxerido, querem pegar os primeiros lugares. Mas quando fores convidados para uma festa, vai e assenta-te no último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, sobe mais para cima. Então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Não se preocupe em pegar o melhor lugar, porque se tiver um lugar melhor para você, o anfitrião vai te chamar. E se você pegou um lugar melhor do que o que estava reservado para você, o anfitrião vai te humilhar e vai falar: não, o seu lugar é aquele lá. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. E dizia também aos que o tinham convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem os teus vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar, e te seja isso por recompensa. Pelo contrário, diz Jesus, convide aqueles que não pode te retribuir. Mas quando fizerdes convite, chama os pobres, os aleijados, mancos, cegos, e será bem-aventurado, porque eles não têm como que te recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. Aquele que vê em secreto, o vigia das pessoas, ele vai te recompensar. Ou seja, faça o bem porque é bem. Faça o bem porque é bom fazer.
não para ser visto. Agora você convida o seu irmão rico da igreja para comer na sua casa, na esperança de que ele te convide na semana que vem. Você já perdeu seu galardão, meu amigo. Você tem que convidar o pobre, o pregador que andou 10 quilômetros para pregar e não tem onde comer, só que ele é um homem simples. Você fala, não vou convidar esse perrapado não. Aí você convida o doutor que está ali do lado. O doutor vai lá, come tudo a sua comida, e você fica esperando um convite de volta, e esse convite pode nunca chegar. Uma vez a minha esposa convidou uma pessoa da igreja. É feio, mas eu preciso contar. Essa pessoa era muito amável na escolinha da igreja com a minha filha. Então eu gostava de mimar ela, levava equipamentos para a sala. Afinal minha filha estava utilizando, né? E aí um dia minha esposa a convidou para a nossa casa. Minha esposa fez banquete, fez comida especial, fez pão, fez bolo. Ela nunca mais voltou à nossa casa. E daí, comentando isso com algumas pessoas, só comentando didaticamente com uns amigos mais íntimos, aí falaram, ela não gosta de casa humilde não. E a minha casa era bem humilde, é até hoje. Eu tenho até, às vezes eu nem levo gente em casa porque eu não gosto de mostrar a minha intimidade. Só levo amigos mesmo que eu sei que vão por minha causa. Ainda mais que eu estou há um ano sozinho, não tem ninguém fazendo nada por mim. Imagina a casa que eu vou estar de perna pro ar. Mas isso é assunto pessoal, não se meta. Onde foi que eu parei? Portanto, qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. E dizia também ao que eu tinha convidado: quando te deres um jantar ou uma ceia, não chame os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem o convite, e te seja isto recompensado. Minha esposa não convidou para ser recompensada, mas o convite não foi retornado. Mas aí Jesus disse assim, ó: o seu galardão vem do céu, a recompensa vem do céu. Mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos. Eu não sabia que ela era pobre, aleijada, manca e cega. Só a convidei porque eu gostava dela, porque ela gostava da minha filha. E serás bem-aventurado, porque eles não têm como te recompensar. Ela não teve como me recompensar. Mas recompensado te será na ressurreição dos justos. Perdão. Quando a minha esposa ressuscitar na ressurreição dos justos, eu quero estar vivo na transformação dos justos, ela será recompensada. E Jesus vai falar: quando você me convidou para comer pão na sua casa, aquele pão delicioso que só você sabia fazer, a mim convidaste. E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Ai, bem-aventurado é quem vai comer o pão no 7º reino do céu. Vamos ver o que Jesus vai responder. Porém ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou muitos. E à hora da ceia mandou seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. E um dos que e todos a uma comeram, começaram a escusar-se, a desculpar-se, dizendo: comprei um campo e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. Desculpe-me. E outro disse: comprei 5 juntas de bois
e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. Desculpa, eu vou cuidar do meu campo. E outro disse: casei e, portanto, não posso ir. Preciso me deliciar com a minha esposa. Aceita-me por escusado. E isso aqui foi eu que inventei, tá? Ele não falou nada. E voltando àquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, aleijados, mancos e cegos. Veja que Jesus está sempre insistindo. Ele não está proibindo você de convidar o seu primo rico. Ele só está insistindo aqui para você se lembrar, para você não se esquecer de convidar também o seu primo pobre. Entende? Você pode se banquetear com seus amigos ricos, mas não esqueceis daqueles que não têm pão, daqueles pobres da igreja que não têm roupa. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda tem lugar na festa. Senhor, o céu está cheio, mas ainda tem lugar para mais um. Quem que eu vou chamar então? E disse o Senhor ao servo: saí pelos caminhos e valados e força-os a entrar para que a minha casa se encha. Ô Senhor, força-me a entrar nesse banquete, Pai, mesmo que eu falo que não quero, porque no fundo o Senhor sabe que eu amo o Senhor, eu quero estar nesse banquete. Eu sou pobre, me convida. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Nenhum daqueles que se desculparam vão provar a ceia do Senhor. Bom dia, cavalheiro. Vá com Deus. Ou seja, o Senhor Jesus convida a todos, ricos, pobres, miseráveis, afortunados. Mas todos os convidados precisam ir. Não adianta você ficar dando escusas. Desculpa, senhor, eu acabei de casar. Desculpa, senhor, eu acabei de comprar uma junta de boi. Essa linguagem hoje não está muito entendida, né? O que é junta de boi? Ele quer dizer que ele comprou os bois bons para o arado. A junta aqui, de repente, está se referindo a uma dupla. Então eles colocavam 2 bois no arado, que era uma vara com um garfo na ponta, e aí eles iam andando o campo e iam arando a terra. A desculpa hoje seria: desculpa, eu não posso ir para a festa porque eu acabei de inaugurar a minha oficina mecânica e eu vou começar a trabalhar hoje, já tem 5 carros lá para eu consertar. Entende? Ou então, não, eu acabei de abrir um canal aqui no YouTube e eu preciso gravar vídeos pro canal, então eu não vou poder ir para a festa não. São desculpas que Jesus disse não valem. Tá bom? Então, quando vocês não quiserem a ceia de Deus, olha o que ele vai fazer. Ora, ia com ele uma grande multidão, aqui já deve ser outro dia. E voltando-se disse: se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, irmãos, irmãs, ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Você quer ser discípulo de Jesus? Abandone a todos, até seu pai, sua mãe, sua esposa, até a você mesmo. Não dê a sua vida por valiosa. Não vos esqueceis, a maioria dos profetas tombaram por amor a Jesus. Todos os discípulos tombaram por amor a Jesus. A única exceção foi João, mas ele ficou preso, acho que até o resto da vida. Ou até, talvez ele tenha sido soltado um pouco antes de morrer, mas ele ficou preso até ficar velhinho, coitado. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier depois de mim, não pode ser meu discípulo. Você quer ser discípulo de Jesus? Você quer participar do 7º reino na terra? Seja digno do nome Jesus Cristo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre,
não se assenta primeiro para fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar, para que não aconteça que depois de haver posto o alicerce e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer de você, dizendo: esse homem é meio tolo, começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra, a peleja contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre si? Com 10.000 pode sair ao encontro de 10.000, aliás, contra 20.000. Quando ele perceber que não dá para vencer o exército inimigo, o rei tem que ir lá e negociar um tratado de paz. Sim, meu irmão. Sim. De outra maneira, aqui a gente pode espiritualizar. Jesus Cristo está formando o 7º reino da terra. E nós queremos fazer parte desse 7º reino. Então nós temos que renunciar, meu amigo. Renunciar a pai, mãe, filhos, irmão, tudo. E nós temos que negociar a paz com Jesus. E qual que é o tratado de paz? Porque ele é rei poderoso, ele pode tudo. Satanás não vai vencer o reino de Deus. A Satan Airlines não vai vencer a 777 Daniel Airlines. Então nós precisamos fazer um acordo. E o acordo é o quê? Se o poder do reino, do 7º reino, é superior ao seu, você tem que declarar isenção não, como é que fala? Rendição completa. Senhor, eu me rendo a ti. O que o senhor quer de mim? Ah, o senhor quer que eu siga os seus 10 mandamentos? Ótimo. O que mais o senhor quer? Quer que eu convide os pobres para a minha festa? Eu convido. Entendeu? Quer que eu dou todas as minhas coisas para outra pessoa? Eu farei. Isso é rendição completa. Esse é o modo que você vai fazer parte desse 7º reino. É o reino da humildade, daqueles que se humilham, não daqueles que se exaltam. Está entendendo? Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Jesus está dizendo: você quer ser meu? Quer ser meu súdito no 7º reino da terra? Renuncie-se a tudo. Não importa se você tem uma Bíblia ou se você é o dono da casa publicadora de Bíblias, Sociedade Bíblica do Brasil. Renuncie a tudo. A propósito, essa Bíblia tem uma história muito interessante. Um dia eu vou contar. Bom é o sal, mas se o sal degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você está me ouvindo? Está dizendo Jesus. Então escuta. Você quer ser do meu reino, do 7º reino da terra? Renuncie tudo que você tem e é. Siga-me. Por que o reino de Deus é para os pobres, aleijados, mancos, malditos? Malditos não, Senhor. Falei errado. Para os amaldiçoados. Sabe aquele que as pessoas amaldiçoam? Aqueles que não tem nada, os perrapados da vida. Por quê? Porque a exigência de Deus é: renuncia tudo que você tem e vem e segue-me. Ó, Senhor, para mim tá muito fácil, eu não tenho nada. Mas e bom dia, cavaleiro, vão com Deus. Mas e aquele que tem fortuna? Como é que eu vou abandonar, Senhor? Eu acabei de comprar esse campo, acabei de construir essa oficina. Como é que pode isso? Entra lá no canal, jovem. Vigia das Pessoas. Canal Vigia das Pessoas no YouTube. Mas o apelo que Deus está fazendo é: renuncie-se a si mesmo. Renuncie a tudo que você tem. Ah, não é para você pegar tudo agora e vender e colocar na salva. Mas não se apegue demais. Use os bens que você tem para abençoar outros. Entende?
Jesus Cristo, ele prega a humildade, a partilha de bens, entendeu? Jesus quer que todos sejamos uma grande comunidade. Não tem nada a ver com comunismo, isso é outra coisa, isso é partido destruidor das almas humanas. Mas Jesus quer que você não se apegue aos seus bens materiais. Jesus quer que você se apegue ao seu próximo, como a si mesmo, que você ame ao seu irmão e ajude aquele que não tem pão. Faça pelo outro aquilo que você deseja que fizessem para você. Trate honestamente a todos, não defraude ninguém. Esse é o resumo básico das leis do sétimo reino na Terra. O sol está maravilhoso. Bem-vindo, sol. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de vós. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz. Muita paz. Eu estou com o chapéu embaixo do chapéu. É que estava muito frio. Até mais.